sua Bíblia aí, abre comigo no livro de 1 Reis de Israel, no seu capítulo de número 17, versículo de número 8, 1 Reis de Israel, capítulo de número 17, versículo 8. Nossa irmã Silva, nossa irmã Sandro Costa, Deus abençoe. Levita Arlisson, Deus abençoe. Nossa irmã Adélia, Deus abençoe. Compartilhe esta live, é tudo para a glorificação do nome do Senhor Jesus, amém? Livro de 1 Reis de Israel, capítulo 17, versículo 8, diz assim as Sagradas Escrituras: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Glória a Deus, glória a Deus. Serei breve nas minhas palavras. Glória a Deus. Observe que neste texto, desde o capítulo número 17, a partir do versículo de número 2, observe que logo após que Deus levanta o profeta Elias para profetizar diante do monarca Acabe, depois que ele profetiza, entrega aquilo que o Deus do céu ordena, a Bíblia diz que a voz do Senhor novamente ecoa nos ouvidos do profeta, e a Bíblia diz: olha, Elias, retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite, porque lá eu já ordenei a corvos para que te sustente com pão e carne durante o dia e durante a tarde. Observe que a Bíblia diz, observe, corvo é um ser irracional, mas ele teve a capacidade de ouvir a voz do Todo-Poderoso. O que eu quero vos trazer nesta tarde é a seguinte forma: qual é a voz que você está ouvindo no meio do sistema, no meio do mundo corrompido, onde a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno? O mundo na Bíblia está dizendo do sistema. Qual é a voz que você está ouvindo no meio desse sistema? A Bíblia diz que no meio do sistema babilônico, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles poderiam ouvir a voz de Nabucodonosor, que mandava se prostrar diante da estátua, diante da escultura, tá entendendo? Mas quem tem compromisso com Deus dos céus e da terra, ele não vai se prostrar, ele não vai dar ouvido, ou seja, não vai acatar com a palavra, com a voz do homem usado pelo diabo. Mas que tem de tanto crente dando ouvido à voz do diabo, o que tem de tanto crente se curvando às estátuas de Nabucodonosor. Mas observe, quem tem compromisso não vai se compromisso com Deus, não vai sentar na mesa de Nabucodonosor para comer, tá entendendo? Não vai se contaminar. Elias também poderia sentar na mesa de Jezabel, dar ouvido à voz de Jezabel e sentar na mesa da prostituição, da corrupção, da pilantragem. Mas observe, Elias, ele tinha compromisso com a voz do Todo-Poderoso, que arrancou ele do anonimato, arrancou a luz de por trás das cortinas e colocou no cenário e a levantou como um grande homem de Deus. Glória a Deus. Quem tem compromisso com Deus não vai dar ouvido à voz do diabo. A Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 3 versículo 9, e o Senhor disse: Adão, onde estás? Observe que Adão rejeitou a voz do Nazareno. Adão rejeitou a voz do Todo-Poderoso que descia por toda a viração do jardim do Éden. Adão rejeitou a voz de Deus para dar ouvido à voz da serpente, para dar ouvido à voz do diabo. O que tem de tanto crente que rejeita a voz do eterno, a voz do Criador, a voz do perfeito, a voz do poderoso, para dar ouvido à voz da criatura, a voz do diabo. Por isso que o diabo arrasta a cara no chão, no pó. Por isso que o diabo se iranda com a tua vida. Sabe por quê? Porque você tem dado ouvido à voz do diabo. Adão rejeita a voz de Deus, Adão rejeita a voz do Nazareno. Adão agora dá ouvido a quem? A voz do diabo. Adão dá ouvido à voz de quem? A voz da serpente. A Bíblia diz: olha,
Ele come do fruto, ele come daquilo que Deus tinha limitado, tinha proibido. Mas pelo fato de dar ouvido à voz do diabo, agora está tocando naquilo que Deus não mandou tocar. O que tem de tanto crente tocando, Deus já falou para não tocar, hein? Observe, pelo o motivo de Adão agora não ouvir a voz de Deus, dar ouvido à voz do diabo, foi excomungado dentro do jardim do Éden. Muita gente Deus vai arrancar da posição, vai arrancar da cadeira de honra. Porque Samuel? Porque tem dado ouvido à voz da serpente, e Deus vai te arrancar. Deus vai te, aleluia, Deus vai te despejar, Deus vai te arrancar, Deus vai te arrancar da cadeira de honra. Porque quem colocou foi Ele, quem tira é Ele, quem exalta, quem honra, quem prospera, quem abate, quem humilha é Ele. Para você ver as consequências. Adão deixou de ouvir a voz de Deus. Enquanto Adão ouvia a voz de Deus, Deus se revelava para ele literalmente. Ele escutava a voz do Nazareno literalmente. Você sabe o que é escutar a voz de Deus ecoando nos seus ouvidos poderosamente. O camarada retrocedeu, o camarada resistia à voz de Deus. Aleluia. Vamos lá. A Bíblia diz: olha, Abraão, sai da tua terra. Olha a voz de novo. A voz de Deus bradou nos ouvidos de Abraão. De Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Está entendendo? Abraão poderia escutar a voz de Deus, dar ouvido, fazer aquilo que Deus ordenar, ou não. Mas Abraão preferiu ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Glória, aleluia. E o motivo que Abraão escuta a voz do Nazareno, ele é poderosamente abençoado. Está entendendo? Ele saiu rico, com prata, com ouro, com servo, com jumento, com camelo que você imaginar. Ele veio, foi próspero. Por quê? Porque deu ouvido à voz de Deus, entendeu? Aí você quer ser próspero, dando ouvido à voz de pilantra, de agiota, de perigosa, de perigoso, tá? De prostituto, de prostituta. Tu quer que Deus te abençoe? Deus não vai abençoar pilantra. Deus não vai abençoar quem está fora da posição. Deus vai abençoar as pessoas que dão ouvido à voz dele. Tá entendendo? Glória. Vamos lá. Abraão é abençoado, está entendendo? Abraão é abençoado porque o que ouviu a voz de Deus, crente. Vou te perguntar mais uma vez: qual é a voz que você tem ouvido, hein? Qual é a voz que você tem dado crédito? Aleluia. Mas observe neste texto aqui que Elias, meu amado, ele profetiza. E depois que ele profetiza, observe que agora ele vai para o ribeiro de Querite. E Deus já tinha ordenado, Deus já tinha dado um comando ao corvo. Está entendendo? O corvo não comeu a carne, o corvo não comeu o pão. Está entendendo? Porque o corvo obedeceu a voz do Todo-Poderoso. Observe. Um ser irracional, ele obedece à voz do Criador, viu? Aí você que é dotado de personalidade, tem um espírito, tem uma alma, tá? E não quer dar ouvido à voz de Deus. Vamos lá. Elias vai para o ribeiro, e a Bíblia diz que o corvo sustenta ele. O corvo sustenta o homem de Deus, sustenta o profeta. E a Bíblia diz que o ribeiro se secou por causa da profecia que Deus mandou Elias profetizar. Mas observe que quem ouve a voz de Deus não passa fome. Quem ouve a voz de Deus não vai passar peleja. Está entendendo? Não vai passar por estreito extremo. A terra estava seca, não chovia, não caía nem chuva e nem orvalho. Mas a minha mostra na Bíblia, Elias passando fome. Me mostra na Bíblia Elias morrendo de sede. Por quê? Porque quem ouve a voz de Deus, meu amado, o teu vizinho não pode ter nada no armário, mas você tem, porque você serve ao Todo-Poderoso. Está entendendo? Porque a Bíblia diz que pela palavra dele tudo foi criado. A terra ouviu a voz de... A terra tem vida? Não, mas ouviu e aconteceu. Foi moldada, foi projetada. Entendeu? Vamos lá para encerrar. A Bíblia diz: olha, secou o ribeiro de Querite. E uma vez secado, Elias, a voz do Senhor volta novamente. Observe a sensibilidade do homem de Deus escutar a voz de Deus, meu amado. Elias,
retira-te daqui. Por quê? Porque eu já ordenei. Ou seja, Elias, eu já fui lá do outro lado, na cidade do paganismo, na terra de Sidom, do paganismo, da idolatria, e a minha voz já bradou nos ouvidos de uma viúva. Para quê? Para que tu te sustente. Meu Deus. Imagina agora o Todo-Poderoso fitou os olhos dele naquela viúva, hein? Enquanto Deus está falando com ele, Elias, se levanta-te, vai para Sidom, porque eu já ordenei. Enquanto, observe no percurso, enquanto ele se levanta, enquanto ele se coloca de pé para ir para Sidom, a voz de Deus já bradou lá em Sidom, diz: olha, mulher, vou trazer um homem aqui, tu tem que cuidar dele, tu vai alimentar o homem de Deus, tu vai dar água, tu vai dar pão, tu vai dar comida. E observe, enquanto Elias vai, aquela mulher sai de dentro da sua casa e vai para a porta da cidade pegar o quê? Pegar lenha. Ela não vai para a porta da cidade bater papo, olhar para aquilo que não deve. Ela vai para pegar lenha, para fazer o quê? Fazer um bolo, depois comer e morrer juntamente com seu filho. Mas Deus já tinha dado um comando: Elias, se levanta. Está entendendo? Para aquela mulher, meu amado, ali ela ia morrer. Era o final. Ela estava na porta da cidade. Ela estava no limite dela. Mas enquanto ela estava no limite dela, a voz dela tinha falado com o homem de Deus para ir lá, que através do profeta, tanto ela ia ser abençoada, como o homem de Deus ia ser abençoado. Está entendendo? A Bíblia diz agora que ela vai pegar lenha, o profeta adentra pelas portas da cidade. Está entendendo? E aquilo que iria ser o final para ela é o começo. Por que, Samuel? Porque deu ouvido à voz do Todo-Poderoso. Observe, ele diz: olha, traga-me um pouco d'água. Eu quero água. O profeta queria água. E o profeta diz: olha, traz para mim também um pão, um bolo. Diz: olha, não tem nada, só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Ele diz: olha, faz primeiro para mim e depois para ti. Enquanto ela deu ouvido à voz do homem de Deus, Deus entrou na casa daquela mulher, pelo fato que ela deu ouvido à voz do Todo-Poderoso. Como eu falei, aquilo que ia ser a derrota, o final para a mulher, com a vinda do profeta na sua casa, na cidade, o que era o último agora se tornou o princípio na vida daquela mulher. Tanto a mulher foi abençoada, como o homem de Deus. Na mentalidade daquela mulher, antes do profeta chegar, era essa: eu vou fazer esse bolo, eu vou preparar, eu vou colocar agora a lenha no fogão, eu vou fazer agora um fogo de lenha, eu vou pegar agora o azeite, eu vou pegar agora a farinha, vou fazer um bolo, vou assar e depois vou morrer. Mas ela estava enganada, porque Deus já tinha dado um comando para através do profeta. O profeta já estava com os pés fincados na porta da cidade daquela mulher. E a Bíblia diz que ela faz o bolo, e quando ela dá ouvido à voz de Deus, a Bíblia diz o que, Samuel? Ela diz: faz o que eu te disseste e traz a mim. Enquanto aquela mulher vai lá dentro para preparar o bolo para dar para o homem de Deus, ela diz o que? Olha, quando ela torna, imagina aí, quando ela torna com aquele pouquinho d'água, com um copo d'água, e o bolo para o profeta, olha o milagre de escutar a voz, olha a recompensa de escutar a voz de Deus. Olha, assim diz o Senhor: a farinha da panela não vai acabar, e nem da botija vai faltar, segundo a minha palavra. A Bíblia diz, meu amado, que ela agora é a recompensada pelo fato de escutar a voz de Deus. Está entendendo? O que era o fim agora é o começo. Para ela era morte, mas a vida estava chegando. A Bíblia diz agora que depois dessas coisas o seu filho veio o quê? A morrer. Para encerrar, o filho dela morreu. A Bíblia diz agora que Elias pega
pega a criança, leva agora para o segundo andar, para o seu quarto, e deita a criança na cama. E uma vez a criança deita na cama, ele clama ao Senhor: Senhor, até afligiste até esta mulher. Afligir, essa palavra na língua hebraica quer dizer aporia, ou seja, incapacidade do ser humano escapar. Ele diz: Senhor, essa mulher não tem capacidade de escapar da morte, ela não tem capacidade de arrancar a morte da sua casa, que levou o seu filho. Mas o profeta estava clamando, e a Bíblia diz que Deus ouviu a voz de Elias, tá entendendo? Deus ouviu a voz de Elias, e a Bíblia diz o que ele continua: Senhor, faz com que a alma do menino entre novamente nele. E a Bíblia diz que a alma do menino entra dentro dele. Agora observe, antes da alma entrar no corpo, a voz de Deus dá um comando. A voz de Deus dá um comando, e a voz de Deus o que? Vai ecoar lá no Hades, lá no paraíso, e arranca a alma do menino e entra dentro do corpo dele. E a Bíblia diz que ali pega a criança e leva para aquela mulher. Diz: mulher, eis aqui o teu filho, ele vive. E a Bíblia vai dizer o que? Olha, bem sei que tu és homem de Deus, e que a palavra na tua boca é verdadeira. Sabe por que Deus tocou no filho daquela mulher? Porque aquela mulher estava duvidando que Elias era homem de Deus, viu? Não duvide não. Ei? Deus pega e dá um sinal na terra. Ei? Deus leva, mas traz de novo para mostrar, para honrar o homem de Deus na terra, hein? Deus vai te honrar. Deus vai mostrar quem você é no meio da sociedade neste mundo, amém? Para me encerrar, o que era o fim para a viúva se tornou o começo. Por quê? Porque deu ouvido à voz de Deus. Dê ouvido à voz de Deus, que você vai ser recompensado.